Pois, olha, pessoal, estou falando com vocês aqui nessa terça-feira, dia 10 de novembro, início da tarde aqui, meio da tarde até eu diria, né? Porque faltam 15 minutos para as 3 horas da tarde em Porto Alegre. Um dia de nublado, quente, sol forte. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é de gente trabalhando, produzindo riqueza no Brasil, construção civil. Isso é como música no meu ouvido depois de tanto tempo de pandemia aí, quando estava a economia praticamente paralisada, né? Aliás, hoje eu estou publicando no meu blog polibiobraga.com.br dados a respeito da produção industrial na passagem de agosto para setembro. A produção avançou mais do que avançava no ano passado, no mesmo período, em 11 dos 15 estados. A economia está bombando, está indo bem, mas os preços estão subindo muito, né? É muito preocupante isso aí. Olha só, serra elétrica, trabalhadores batendo estaca, erguendo construção. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Eu resolvi gravar esse comentário aqui, já está indo para o ar agora, imediatamente, porque está no noticiário de todas as emissoras de rádio, televisão, na mídia corporativa, nos blogs, nos sites, nas redes sociais. O assunto do dia é essa suspensão decidida pela Anvisa em relação aos testes com a vacina chinesa contra o vírus chinês. Isso é muito importante, né? É tão importante que o próprio presidente Jair Bolsonaro, há pouco, numa postagem dele no Facebook, fazendo ironia com o governador de São Paulo, que é o patrocinador dessa vacina chinesa, o presidente Bolsonaro fez uma ironia e disse assim: eu ganhei outra do Dória. E ganhou outra do Dória. Eu já vou explicar o que há por trás dessa frase aí, porque tem um significado político importante também. De qualquer maneira, o que decidiu a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o governo do Bolsonaro não manda na Anvisa. É uma agência reguladora que não depende das atenções do governo. Não tem nada a ver, né? Pois a Anvisa, ela obedece critérios estritamente científicos. A Anvisa suspendeu os testes, né? 10 mil voluntários estavam testando a vacina da Sinovac, essa empresa chinesa, a Sinovac. Essa vacina contra o vírus é da Sinovac, da China. E aqui no Brasil ela está assim com o Instituto Butantan, que pertence ao governo de São Paulo, que é subordinado ao governo de São Paulo. Então a vacina essa chinesa é a vacina do Dória. E o Dória faz de tudo para que essa vacina chinesa aí seja patrocinada com recursos, inclusive federais. E depois tem a sua aplicação ou vacinação obrigatória. É isso que ele está querendo. E está numa queda de braço com o governo Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro já tem dito que não quer saber dessa vacina chinesa. O vírus chinês começou lá. Os próprios chineses trataram de espalhar esse vírus pelo mundo todo, contaminaram todo mundo, e agora vem com essa vacina aí para ganhar dinheiro com o vírus que eles mesmos jogaram pelo mundo todo. E o Bolsonaro, claro, sabe disso aí, não quer conversa com os chineses a respeito disso aí. Não quer conversa, né? O próprio governo brasileiro já adquiriu, inclusive, 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford. Não há vacina nenhuma ainda no mundo que esteja aprovada pelos órgãos reguladores dos países para que haja uma vacinação em massa. Não há nada ainda. Algumas estão em fase muito adiantada de testes, como essa própria vacina chinesa, aí, que aqui no Brasil estava passando pela sua terceira e última fase de testes, com 10 mil voluntários em todo o Brasil. Aqui em Porto Alegre, inclusive, hoje, o Hospital São Lucas, que é da PUC, que estava com 1.000 voluntários dispostos a
serem vacinados com essa vacina chinesa, aí, correr esse risco, né? O Hospital São Lucas também suspendeu, não está mais usando esses voluntários, aí, desativou-os, né? O que disse o Bolsonaro no Facebook a respeito dessa questão da suspensão decidida pela Anvisa? Prestem bem atenção no que ele disse. O que na opinião do presidente, o presidente não fala essas coisas assim, porque o próprio João Dória, cá para nós, nenhum dos dois, nem o Bolsonaro, nem o João Dória, ficam falando sobre essas questões científicas aí sem estarem muito bem municiados por cientistas, por médicos, enfim, por pessoas que têm expertise nessa área. Não vão falar bobagem desse tipo, isso é muito grave, né? Porque mexe com a vida das pessoas e a saúde das pessoas. Mas o que disse então o presidente Bolsonaro do alto da sua responsabilidade como presidente da República, né? Disse, olha aqui, ó, essa vacina chinesa, esses testes estão decretando mortes. Aliás, a Anvisa falou que suspendeu os testes da vacina chinesa porque ela produziu um grave efeito adverso, ou seja, um dos voluntários morreu. O Instituto Butantan veio rapidamente a público para dizer, não, ele morreu porque ele se suicidou. Ele se suicidou, de repente, quando estava submetido a testes da vacina chinesa. O que importa realmente é que ocorreu esse grave efeito adverso de que falou a Anvisa, sem explicar do que estava falando. Mas é isso aí, morreu um dos voluntários. Então o que o Bolsonaro disse? Olha, isso aí, essa vacina chinesa está produzindo morte, invalidez e anomalia. Eu acho que as declarações do presidente, essas, e a decisão da Anvisa, acaba com essa festa da vacina chinesa aqui no Brasil. Não, pode até continuar os testes, mas eu duvido que você que esteja me vendo aqui nesse momento vá se submeter a uma vacinação daqui a pouco, obrigatória ou não, com esse produto da Sinovac, do Instituto Butantan. Duvido. Para mim isso aí está sepultado. Porque é uma vacina que, segundo o próprio presidente da República, provoca morte, invalidez e anomalia. Está lá no Facebook dele, vocês podem ler isso aí. Né? De modo que o que aconteceu hoje no Brasil, por um lado, é muito grave, mas por outro lado, demonstra que as autoridades de vigilância sanitária do Brasil estão atentas ao que está acontecendo. E não vão permitir que se produza e se aplique aqui no Brasil uma vacina cuja eficácia comprovada cientificamente esteja mais do que sacramentada. Nem mesmo querendo o governador Dória ou não querendo o governador Dória. Não importa isso aí. Então, quero dizer para vocês, no entanto, que neste momento 21 vacinas diferentes estão em testagem no mundo. Não sei se vocês acompanharam o noticiário de hoje, mas o próprio presidente Trump dos Estados Unidos veio a público nesta terça-feira para saudar uma declaração dada ontem pela Pfizer dos Estados Unidos, que é um dos maiores laboratórios do mundo, respeitadíssimo, segundo o qual eles estão com a vacina contra o vírus chinês praticamente ajustada para início imediato de aplicação através de vacinações em massa. O presidente Trump até ficou chateado com a Pfizer. Ele deu uma declaração hoje dizendo por que a Pfizer não veio dizer isso antes das eleições? Teria me ajudado muito. Vem agora depois que aconteceu e está acontecendo tudo isso aqui, nessa apuração cheia de fraudes aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, o que a Pfizer disse é exatamente isso, que ela está em condições de produzir e aplicar imediatamente a vacina contra o vírus chinês. Isso deve começar, segundo a Pfizer, nos Estados Unidos, em pacientes dos Estados Unidos, antes do final deste mês, de novembro, nos Estados Unidos. Uma empresa com esse nível de responsabilidade não faz uma declaração como essa gratuitamente. E eu acho que isso deve nos animar a todos aqui. Mas existe, claro, outros laboratórios
com testagens muito avançadas, como é a própria vacina do presidente Bolsonaro, a vacina do Oxford, ou do Dória, a Sinovac, ou dos russos que estão em testagem em acordo com o governo do Paraná. Por fim, ao cabo, quero lembrar sempre para vocês aquela conversa de que quando você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, deve sempre se perguntar: quem é que botou esse jabuti nessa árvore aí? Porque jabuti não sobe em árvore. Eu estou voltando a esse assunto aqui com vocês a propósito do que está acontecendo hoje em relação a essa decisão da Anvisa de suspender a testagem do produto da Sinovac. Porque esse é mais um capítulo nessa disputa global, política, ideológica e ao mesmo tempo econômica, e que aqui dentro do Brasil se reveste principalmente de uma disputa política. Nós já tivemos aqui, desde o início da pandemia, vários enfrentamentos entre o governador João Dória, seus aliados lulopetistas, comunistas, fisiológicos da direita, essa gente toda que eu chamo de eixo do mal aí. Um confronto entre o eixo do mal, e o governo Bolsonaro, né? E ele já se estabeleceu de várias formas. Primeiro, através da definição de que ente federativo, a que ente federativo caberia a responsabilidade pela gestão pública do combate à pandemia, né? O Supremo decidiu aí que caberia aos governadores. Depois, um confronto em relação ao lockdown, né? Confina ou não confina todo mundo? Com o eixo do mal defendendo o lockdown e o governo Bolsonaro, pelo contrário, defendendo um confinamento apenas horizontal, né? Mais tarde, com o confronto relacionado com o tratamento profilático e precoce defendido pelo governo Bolsonaro, e a defesa feita pelos governadores, até hoje, pela maioria dos prefeitos, de que, como dizia o Mandetta, espera faltar ar, vai morrer, né? Mas até hoje continua isso aí. Depois a questão da cloroquina. E agora, por último, essa questão da vacina, né? Qual é a vacina? Afinal, qual é a vacina? Essa chinesa que não vai ser, né? E aí virá um novo capítulo aí, a respeito de vacina obrigatória ou não há vacina obrigatória. Então, resumindo aí, ao cabo, esse jabuti está posto dessa maneira aí. Sempre que vocês acompanharem essa discussão, é bom sempre que tenham em vista o seguinte: por trás de tudo isso há uma disputa a nível global de caráter ideológico, portanto político, e também econômico, onde existem interesses enormes, inclusive dos laboratórios internacionais. E aqui internamente, esse pessoal todo aí, o eixo do mal e o próprio governo Bolsonaro, de olho nas eleições presidenciais de 2022. É isso, senhores.